Olá, você que me segue no Rodrigo Silva Arqueologia. Estamos aqui para o nosso bate-papo semanal sobre teologia, Bíblia, arqueologia, história, assuntos afins que nos interessam. Uma chuvinha gostosa caindo lá fora, não sei se o áudio está captando, vontade de ficar até na cama, né? Mas temos muita coisa para trabalhar aqui no escritório e entre as atividades, postar o nosso vídeo semanal para você. Aliás, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Eu já mencionei em vídeos passados que há muitas pessoas que até assistem o que a gente posta aqui, mas não são inscritos no canal, cerca de 40%. Então, significa que a gente pode ter um número maior de inscritos. Então, se inscreva se você gosta desse conteúdo, ative o sininho de notificações, avise para os seus amigos. E uma coisa importante também. Se você quer conhecer mais a Bíblia, eu vou deixar aqui na bio o meu convite para você participar do curso A Bíblia Comentada com Rodrigo Silva. É só clicar ali, fazer a sua inscrição e eu aguardo você. Toda quarta-feira às 20 horas tem aula inédita. Rodrigo, eu não vou me inscrever porque quarta-feira às 20 horas eu tenho aula, eu trabalho, eu chego cansado. Não tem problema, as aulas são gravadas e ficam ali na plataforma, você pode assistir quantas vezes quiser e quando quiser, tá bom? A Bíblia toda comentada, nós já estamos ainda no livro do Gênesis, está começando, tá certo, pessoal? Bom, no vídeo de hoje, eu iria, a princípio, como anunciei na semana passada, fazer um vídeo sobre aquele texto problemático em que Deus manda matar entre os amalequitas crianças, mulheres, crianças de peito, quer dizer, bebês recém-nascidos, mas eu mudei de ideia, eu deixei esse texto para a semana que vem, tá bom? E hoje resolvi tratar de um outro assunto, que é um assunto recorrente, que alguns amigos já me pediram para falar sobre ele, e agora parece que ele está mais forte devido ao relaxamento de algumas regras pós-pandêmicas. Alguns estados já estão liberando o uso de máscaras em lugares abertos, parece que já estão flexibilizando um pouco mais o distanciamento social. Então, uma época em que as igrejas começam a voltar a se reunir de maneira mais eficaz. Porém, muitos estão recebendo, até de membros de alguns grupos, algum tipo de embasamento bíblico para justificar a ideia de que não precisamos ir a uma igreja física, que, aliás, a igreja física nem tem sentido ali no Novo Testamento, ou quando, no máximo, é uma igreja doméstica, é uma igreja do lar. De fato, no Novo Testamento, quando usa a palavra igreja, em momento algum do Novo Testamento, igreja é aquele estilo capela, se eu pensar no estilo católico, com uma cruz lá em cima, ou a igreja tradicional no sentido protestante da palavra, tá certo? Realmente, aquela igreja de alvenaria que você fala hoje aí, né? Vamos à igrejinha, né? Esta é a igrejinha, vejam só a sua torrezinha. Tem uma musiquinha mais ou menos assim, né? Não era assim realmente a igreja do Novo Testamento. Quando nós lemos algumas passagens aqui, Atos, por exemplo, capítulo 2, versículo 46, diz aqui: diariamente os discípulos perseveravam unânimes no templo e partiam o pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isto, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Também em Atos capítulo 5, verso 42, nós temos novamente essa mesma apresentação, esta mesma constituição da igreja. Diz assim: todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e de pregar que Jesus é o Cristo. Quando eu vou também nas cartas de Paulo, isso fica ainda mais claro. Eu poderia ler várias passagens, viu, pessoal? Estou lendo só umas 3 aqui à guisa de ilustração. Por exemplo, aqui em Romanos capítulo 16, versículo 5, o término da carta de Paulo diz assim: saúdem igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Saúdem meu querido Epíneto, primeiro fruto da fé em Cristo na província da Ásia. Então ele fala assim: saúdem a igreja que se reúne na casa deles. Tem outras passagens que falam o seguinte: a igreja que se reúne na casa de fulano. Então a igreja sempre era, do ponto de vista do Novo Testamento, uma reunião doméstica, em casa. E na arqueologia também nós temos a comprovação disso.
Quando nós vamos avaliar as primeiras igrejas cristãs, eram igrejas realmente que funcionavam em casas. E tem o texto bíblico muito claro, falando que eles perseveravam em oração no templo, mas também de casa em casa. Então, muitos hoje estão tomando esses textos e estão relativizando a necessidade de nós frequentarmos uma igreja física de maneira formal, culto, botar a roupa de manhã, no sábado para quem é adventista ou batista do sétimo dia, ou qualquer igreja cristã que guarda o sábado, ou no domingo para quem é presbiteriano, Assembleia de Deus, pentecostal, ir para a escola dominical ali. Muitos estão questionando esse formato. E por detrás disso há muitas coisas que talvez eu não vou conseguir falar todas num vídeo aí de 30 minutos. Eu vou tentar ser o mais sucinto possível, mas vocês entendem que esse é um assunto complexo que demandaria talvez um livro inteiro. Então eu vou responder primeiro essa questão realmente. Será que hoje nós deveríamos deixar de lado essas reuniões de igreja e ficar mais em casa? Você sabe que a pandemia ela trouxe muitas mudanças de comportamento, muitas coisas inéditas que estão acontecendo. As reuniões de empresas, agora pelo Zoom, não foi o Zoom que criou a plataforma das reuniões virtuais, mas algumas empresas acabam emprestando o nome delas para a ferramenta, como no passado algumas marcas emprestavam o nome para o produto. Você vai lavar vasilhas, você pega um Bombril, não uma palha de aço, você pega o Bombril. Lá em Minas, quando a gente ia tomar um refrigerante, falava, eu vou tomar um Guaraná. Mesmo que fosse uma Coca-Cola, você ia tomar um Guaraná. E assim por diante, a gente geralmente usa às vezes o nome do produto como sendo o nome da marca. Aí fala, vai ter uma reunião pelo Zoom, mesmo que ela for pelo StreamYard ou por uma outra ferramenta, pelo WhatsApp, que tem também a câmera ali do vídeo, né, pelo FaceTime, a gente fala vai fazer uma reunião pelo Zoom. Então essas reuniões mudaram muitos modos de comportamento. Há empresas, eu conheço amigos, por exemplo, que já me disseram que após a pandemia eles vão continuar fazendo home office, não vão mais para o escritório. Teve uma outra pessoa que até me falou esses dias aqui que nas reuniões lá que a empresa estava decidindo quando eles deveriam ter reuniões presenciais e um chefe de RH falou, não, a gente tem que ter reuniões a cada 15 dias presencial. Mas a diretoria falou, não, 15 dias para quê? Não há necessidade de 15 dias reunir, uma vez por mês está de bom tamanho. Fora disso, cada um trabalha da sua casa. Há vantagens nesse tipo de situação? Claro que há. Eu tenho o privilégio de morar numa cidade do interior, em Gero Coelho, onde eu, quando vou dar aulas no NASP, eu saio daqui de casa, com 8 minutos eu estou da minha casa na porta da escola. 8 minutos, às vezes menos, né? Mas quem mora em São Paulo, por exemplo, ou Rio de Janeiro, que tem que gastar às vezes 1h30, 2 horas no trânsito, imagina. 2 horas para ir para o trabalho, 2 horas para ir para voltar, 4 horas de tempo perdido e de estresse ali no meio dos carros e motoboy passando, aquela coisa toda. Agora não, você fica em casa, tá sobrando tempo, você tem 4 horas a mais no seu dia aí para fazer uma academia, para curtir os seus filhos, até para assistir um seriado no Netflix. E, então, por que não trazer isso também para as igrejas? Bom, como é que nós vamos resolver isso? É claro que hoje nós temos uma demanda por uma realidade virtual. É uma febre, por exemplo, os cursos em EAD. Eu mesmo acabei de anunciar para vocês um curso de um comentário bíblico que eu estou fazendo, comentando a Bíblia, que é à distância. Eu dei 2 aulas gratuitas na internet esses dias. Na primeira, eu tinha 8.000 pessoas assistindo de ponta a ponta, 8.000 e tantas pessoas. Na segunda, tinha 5.400 ou 5.700 pessoas. Que sejam 5.000 e 8.000 pessoas. Onde que eu poderia reunir 8.000 pessoas numa sala de aula para assistir uma aula de teologia que eu estivesse dando? Nunca na vida. Nem num congresso a gente consegue reunir tanta gente assim, só se gastar muito dinheiro. Hoje, basta anunciar na internet, gente, tal dia vai ter uma aula gratuita e tal, quem quiser assistir, manda um e-mail lá para fazer a propaganda. No dia você liga lá, tem 8.000 pessoas assistindo, então há vantagens nisto sim. Agora, há também alguns perigos. A Universidade de Stanford, recentemente, ela fez um estudo muito sério que até tem um nome técnico agora, que está entrando para a medicina. Você sabe que a medicina ela coloca uma lista de doenças, e essa lista é atualizada, porque às vezes há doenças novas que são reconhecidas.
E uma nova doença que está surgindo ali, pelo menos por sugestão dos pesquisadores ali, é a fadiga do Zoom. A fadiga do Zoom. Porque eles perceberam que há muito estresse também na reunião virtual constante. Eles elencam vários problemas ali, por exemplo, a falta de linguagem corporal, ou o excesso da linguagem corporal, o fato de ficar todo mundo olhando vários rostos ali na tela, porque numa reunião convencional você não fica olhando para todos os rostos ao mesmo tempo, naquela precisa. Dá uma tensão maior, o fato de você ficar muito próximo da tela, há muitos problemas de saúde que estão sendo descobertos. A pesquisa da universidade demonstra que todos os resultados ainda não estão mapeados e alguns estão apenas sinalizados, mas sinalizados com certo grau de advertência dos perigos de uma vida excessivamente virtual. Tá bom? Bom, agora passando disso, vamos para o Novo Testamento. Muitas pessoas estão agora gostando da ideia de ter uma igreja virtual. Como eu falei, a nova geração já faz parte de uma leva em que o ensino à distância está cada vez mais comum e mais barato para as instituições educacionais. Sem contato físico, até para o professor, né? Ele está dando aula virtual ali, se o aluno está fora, ele não está nem vendo, né? Para ensino médio fundamental é meio complicado. Você tem fulano, para de colocar carinha, brincar, mas numa faculdade, o professor passa a matéria e o aluno que se vira para estudar depois. Se ele não assistir a aula, o problema dele. Então causa uma certa comodidade para o professor e para o aluno. Traz também, porque muita gente está querendo hoje, uma espécie de culto personalizado. Porque você está na sua casa, tranquilo, você acorda a hora que quiser, se o culto na igreja começa às 9 horas da manhã, mas você quer dormir até 9h30, qual o problema? O pregador está ali à disposição na internet, você pode assistir até da cama. Você levanta ali ainda de pijama, se espreguiça, coloca o travesseiro numa posição mais confortável, assiste o culto e está feito o seu culto. Outra vantagem, você vai para a igreja, você não tem controle sobre quem vai pregar e sobre o que você vai ouvir. E às vezes quem está pregando é aquele pastor idoso, que tem uma linguagem mais arrastada, ou é um irmão leigo que não tem tanto conhecimento profundo na Bíblia. Na internet não, na internet você pega os melhores pregadores, né? Se você é um presbiteriano e só quer ouvir Augustus Nicodemos, poxa, Augustus Nicodemos, tá aí, olha. Se você fala inglês e quer ouvir um grande pregador americano, até um sermão antigo de Billy Graham, você liga lá, se tem sermões de Billy Graham na internet, você pega os grandes pregadores do Brasil aí, hoje eu quero assistir fulano, amanhã Beltrano, quer dizer, tranquilo, você sempre vai ter um sermão maravilhoso. E se você não gostar muito, é só parar de assistir ali e voltar a dormir, ou mudar de canal, ou seja, é muito customizada essa religião. E você não tem assim aquela situação chata de alguém ficar olhando a roupa que você está usando, você ficar olhando a roupa do outro, uma criança que às vezes dá um trabalho, chora, essa coisa toda, né? Como é que a gente responde a tudo isso aí? Pessoal, hoje nós estamos vendo um fenômeno, até eu li um artigo esses dias da Ultimato, antes da pandemia, eles calculavam no Brasil mais de 10 milhões de crentes, não estou falando católicos agora, protestantes e evangélicos. Se for pegar católicos, esse número é muito maior, porque tem o famoso católico de IBGE, aquele que fala, eu sou católico, apostólico romano, mas ele não vai à missa, ele não frequenta a igreja nenhuma, ele não comunga, não participa dos sacramentos, mas se diz católico. Mas tem também aquele evangélico de IBGE agora, que fala, eu sou evangélico, mas eu não estou filiado a igreja nenhuma. E esses somavam, segundo a pesquisa da revista Ultimato, mais de 10 milhões antes da pandemia. Agora que as pessoas se acostumaram a ficar em casa, esse número pode ser maior. E eles são chamados desigrejados. Deixa eu explicar um pouquinho antes de continuar aqui. O próprio desigrejado, ele não gosta de ser chamado de desigrejado, ele até se ofende com o tema, tá certo? Porque ele não se considera desigrejado, ele acredita que ele faz parte do corpo místico de Cristo. Ele não é membro de uma igreja formal, CNPJ, com tijolo, alvenaria e telhado. Mas espiritualmente ele se considera parte do corpo de Cristo. Então quando você chama alguém que não vai à igreja de desigrejado, muitos se ofendem. Eu vou pedir licença a vocês para usar a expressão igrejado e desigrejado apenas para ficar didático, o que eu quero dizer, sem entrar no mérito espiritual ou acusatório,
tá certo? Eu vou chamar de igrejado aquele que ainda pertence formalmente e regularmente, em termos de frequência de culto, a uma igreja de CNPJ. E vou me referir ao desigrejado como aquele que acredita que ele não precisa fazer parte da igreja física, porque ele faz parte do corpo místico de Cristo, e o livro de Atos dos Apóstolos não fala de igreja física nesse sentido que nós temos hoje, tá bom? Então é nesse sentido que daqui para diante eu vou usar a palavra igrejado e desigrejado. Grosso modo, há dois tipos de desigrejados. Tem aqueles que, conforme um livro, esqueci agora o nome do autor, Feridos em Nome de Deus, que são pessoas que estão machucadas pelo sistema, decepcionadas com os escândalos que viram, eles foram massacrados, foram vítimas às vezes de uma injustiça. Imagine, por exemplo, uma mulher que foi violentada por um pastor. Né? Ela tem trauma. Imagina uma pessoa com burnout em relação à associação que ele trabalhou. Um funcionário da igreja, um obreiro. Você sabe que uma das características do burnout, que se você não conhece o burnout, pesquise na internet, é uma coisa terrível. Dizem alguns que nem tem cura, eu não sei. O burnout é um pós-estresse. É uma situação tão grande que, por exemplo, se você pegar um burnout em relação à empresa que você trabalha, o simples fato do slogan daquela empresa ou do logo da empresa ser mostrado para você, você começa a suar frio e ter quase uma síndrome de pânico semelhante a alguém que tem um trauma muito forte. Então imagina alguém que é vítima de um burnout porque trabalhou excessivamente numa instituição religiosa e não foi bem reconhecido e a sua saúde acabou. Ele acaba ficando angustiado só de ver a fachada da igreja. Então tem esses que foram feridos em nome de Deus. Tem um outro grupo de desigrejados que são aqueles críticos do sistema. Ele critica mesmo, ele detona. Geralmente há momentos em que os vitimados em nome de Deus e os críticos do sistema têm um discurso muito parecido, quase uniforme, mas há momentos que eles se distinguem. Os críticos do sistema acentuam mais que devemos ter uma religião espiritual, não uma religião voltada ao sistema, à igreja apostatada, etc, etc. O perigo de ambos os grupos é que aquele ferido em nome de Deus, mesmo que não admita, ele pode às vezes tender ao vitimismo. E eu falei isso esses dias numa entrevista que eu dei na TV. Todas as vezes que eu pego o meu trauma para ser o assento do discurso que eu estou fazendo, principalmente em questões sociais, eu não estou buscando justiça social, eu estou buscando muitas vezes vingança. Então é perigoso a gente usar o nosso trauma para poder dar o tom da música que eu vou cantar em relação àquela temática. Vocês entenderam? Quando o meu trauma direciona o meu discurso, eu não busco a justiça, eu busco vingança, e aí é perigoso. Então, os feridos em nome de Deus, eles podem tender ao vitimismo. Tomar a parte pelo todo, nenhum pastor presta, nenhum irmão de igreja presta, a igreja toda me abandonou, quando isso não é verdade. E os críticos do sistema tendem à síndrome de Messias. Eles acham que só eles têm a verdade, só eles têm a narrativa correta, e quem discorda deles está sacrificando mais um mártir da causa de Deus. É uma síndrome de messianismo. As características geralmente desses dois grupos é que eles não suportam os erros e escândalos da igreja. Eles não acreditam mais naquilo que chamam de sistema. E para eles, aqueles que continuam na forma tradicional são anestesiados, acomodados ou vendidos ao sistema. Vez ou outra aparece alguém me criticando na internet falando o seguinte: esse Rodrigo Silva, não liga porque ele está falando, não, ele é mais um vendido ao sistema. Né? O sistema paga muito bem a ele para poder defender o sistema. Se soubesse. O sistema paga muito bem. O salário ele é maravilhoso. Parece que eu tenho assim, uma piscina no fundo da minha casa com um submarino particular, um heliponto aqui em cima e um carro de luxo para me levar para qualquer lugar nos hotéis sempre mais caros do mundo. Né? A impressão que passa é essa. Ele traz muito dinheiro para o sistema o mantém. Alguns desses dois grupos aí até às vezes visitam uma igreja quando dá saudade, mas vão a várias igrejas diferentes. Tendem geralmente a um sincretismo, não filiam a muito culto, amam shows religiosos, se alimentam nos cultos de internet,
institucionalizam indivíduos. Essa é uma outra característica desse grupo. Eles institucionalizam indivíduos, seja para criticar, seja para defender. Por exemplo, se ele gosta do pregador, vou inventar um nome aqui, Noraldino de Jesus. Vamos supor que Noraldino de Jesus é um pregador famoso, ele ama esse pregador. E onde esse pregador for, ele vai, e ele consome tudo que esse pregador põe na internet. Tudo. Outros já pensam o seguinte, o Noraldino de Jesus, se ele discorda, se o Noraldino de Jesus tem um erro, uma queda, é apanhado num roubo, olha, tá vendo? O sistema não presta. O sistema agora é o Noraldino de Jesus. Ou seja, o que o Noraldino de Jesus pecou, o sistema todo pecou com ele. Muitos desse grupo dos desigrejados não se sentem afastados, eles se sentem apenas cristãos avulsos. Eu não sou afastado, como eu falei no início, né? E eles sugerem uma nova eclesiologia, com frases do tipo, a igreja sou eu. Você já deve ter ouvido isso aí na internet. A igreja não é religião, Jesus não fundou igreja, Jesus não fundou religião, e aí vai. Bom, o que eu posso dizer disso à luz do Novo Testamento? E é lógico que os igrejados é aqueles que continuam na comunhão da igreja que têm problemas também. Mas como aqui eu estou respondendo a essa questão, se devemos ou não? Porque alguém pode perguntar aqui, Rodrigo, você só colocou as características dos desigrejados, por que não colocou também a crítica e a característica dos igrejados? Por uma única razão. Eu não vou ficar 2 horas falando aqui. E o meu objetivo aqui é responder à problemática se devemos ou não voltar a participar regularmente de uma igreja, instituição CNPJ. Os igrejados já estão nessa instituição. Mas fiquem tranquilos, um dia eu vou fazer um sermão só para eles. Eu não acho que agora a gente pode demonizar um grupo achando que o outro está tudo bem, meus irmãos. Fiquem tranquilos, eu estou bem lúcido em relação a isso. É só você pegar uma pregação... Perdão. É só você pegar uma pregação minha que eu faço sobre Lucas, capítulo 15, que eu mostro que Jesus conta primeiro uma parábola da ovelha perdida, fora do aprisco, da moeda perdida dentro de casa, e de 2 filhos perdidos, um dentro e outro fora. O filho pródigo é aquele que está perdido fora. O mais velho é o perdido dentro de casa. Da mesma maneira, há muitos desigrejados que estão perdidos fora da igreja e há muitos igrejados que estão perdidos dentro dela. Eu não perdi essa consciência, fiquem tranquilos em relação a isso. Mas vamos ao Novo Testamento. De fato, eu tenho que admitir que no Novo Testamento a igreja não é CNPJ, não é aquele templo que nós imaginamos, mas também não é correto dizer que à luz do Novo Testamento a igreja sou eu. Sabe por quê? Por uma única razão. A palavra igreja no Novo Testamento, eclesia, é uma palavra coletiva. Coletiva. Então, em termos de gramática do Novo Testamento, de língua grega do Novo Testamento, chamar igreja de indivíduo é tão errado quanto dizer a colmeia é a abelha. Não, a colmeia não é a abelha. A colmeia é um coletivo de abelhas. A alcateia é o lobo. Não, a alcateia é o coletivo de lobos. Lobo sozinho não é alcateia. Andorinha sozinha não faz verão, conhece? A abelha sozinha não é colmeia. Então você sozinho não é igreja. Igreja é um coletivo de pessoas. E por que no Novo Testamento não havia capelas como nós temos hoje? Por uma razão muito simples. Eles eram proibidos. Vamos começar por etapas. Muita gente pega o livro de Atos dos Apóstolos com esse monte de referência às igrejas e pensa que o livro de Atos dos Apóstolos seria uma espécie de manual para a igreja de hoje. Peter Wagner é um dos que falam assim, o livro de Atos é um manual para a igreja de hoje, um manual de evangelismo. Não, irmãos. O livro de Atos é apenas uma história da igreja cristã primitiva. Aí você fala, Rodrigo, mas se é história, a gente tem que imitar a igreja cristã primitiva. Não necessariamente. Porque a igreja cristã primitiva ela estava dentro de um contexto histórico que eu tenho que respeitar. Se não, quer ver? Se é para imitar ao pé da letra toda a ação missionária da igreja cristã primitiva, então nós estamos completamente errados, que nós temos que fazer como Paulo. Todo sábado ir para uma sinagoga judaica, pregar de Jesus ali, depois fazer sair daquela sinagoga levando um pouco de judeus com a gente, que era isso que Paulo fazia. Paulo começava pregando sempre de sinagoga em sinagoga. A sinagoga não é a nossa prioridade hoje, percebem? Então temos que tomar cuidado com isso. A igreja de Atos também cometeu muitos erros. A gente vê ali no início de Atos uma negligência que houve às viúvas. Mesmo na briga de Paulo ali, questão dos gentios, houve erros também.
Então o livro de Atos é uma história da igreja, não é um manual da igreja. É lógico que há situações da igreja cristã primitiva que são normativas para nós hoje, mas não tomar assim 6 por meia dúzia. Por que que os cristãos, até foi bom ter cometido esse erro, os cristãos judeus começam no templo e de casa em casa? Por algumas razões muito simples. Em primeiro lugar, os primeiros convertidos ao cristianismo não se converteram à nova religião. Aqueles 3.000 que foram batizados ali no Pentecostes, ali em Jerusalém pelos apóstolos, eles não voltaram cada um para a sua terra, ex-judeus e novos cristãos, não. Eles eram judeus que vieram adorar em Jerusalém e voltaram como judeus para casa. A única diferença é que eram judeus que aceitavam que o Messias veio e era Jesus de Nazaré. Só isto, mais nada. Eles continuavam judeu e aqueles que se batizaram ali, na próxima Páscoa, estavam lá oferecendo o Cordeiro Pascal. Demorou um tempo ainda até Paulo, com a sua teologia, explicar que nós cristãos não precisamos mais de sacrifícios, que nós não precisamos, que Jesus agora é a nova Páscoa, que Jesus agora é o Cordeiro, não precisamos mais. Paulo foi explicando isso aos poucos, mas num primeiro momento, a igreja cristã era apenas um ramo do judaísmo que havia aceitado a Jesus como Salvador pessoal. Mais nada, mais nada. E as sinagogas, elas tinham, havia sinagoga num templo, num prédio próprio, e havia sinagogas que funcionavam em casas de pessoas. Por exemplo, há alguns autores que pensam que o milagre de Jesus com o paralítico ali aconteceu numa sinagoga doméstica. Em Nazaré, por exemplo, os arqueólogos até hoje não aceitaram a sinagoga da qual Jesus foi expulso, porque provavelmente era uma sinagoga que funcionava dentro de uma casa. E os primeiros cristãos ali, eles começavam a se reunir dentro de casa porque algumas sinagogas funcionavam em casa, eles apenas imitavam o modelo judaico. E com o passar do tempo, foi uma necessidade cristã reunir-se nos lares. Eu explico a vocês por que razão. Porque até a época de Galenos e Alexandre Severo, estou falando 250 depois de Cristo aproximadamente, 230, 250 depois de Cristo, até essa época, os cristãos eram proibidos de construir templos cristãos ou casas de oração cristãs. Eram proibidos. Embora a expressão religião ilícita, religião não permitida, não aparece nos documentos romanos, Tertuliano nos diz que o cristianismo era considerado uma religião proibida em Roma até essa época. Só depois de Alexandre Severo e Galeno antes dele, que a coisa melhorou um pouquinho, mas depois degringolou de novo com Diocleciano. E aí, com Constantino, o cristianismo foi oficializado como religião em Roma. Mas até então, eles não podiam ter. Na época de Roma, não existia esse negócio de CNPJ. Mas só para você entender o que eu quero falar, se fosse hoje, é como se o Estado não desse o CNPJ para você fazer uma igreja. Quer dizer, você funciona na ilegalidade. Essa igreja que você criou agora, se o governo não lhe der um CNPJ, você não pode comprar nada em nome dela, você não pode dar uma nota fiscal em nome dela, você não pode não ter um alvará de funcionamento da prefeitura para ter um templo, então você tem que funcionar, entre aspas, na ilegalidade. Os cristãos eram assim. Eles funcionavam nas casas, somente por causa disto. Então não posso, é um erro hermenêutico, eu pegar as passagens do livro de Atos e das cartas de Paulo e achar que o modelo, ali era o modelo da igreja de hoje, que as igrejas têm que ser domésticas, em casa, que não podem ter igrejas formais. Até pelo contrário, as primeiras igrejas domésticas, que vão ser ali no final do segundo século, início do terceiro século em diante, essas igrejas domésticas, terceiro século e quarto século, essas igrejas domésticas são ex-casas que tiveram a parede derrubada, adaptada e se transformaram numa igreja, como é o caso de Cafarnaum e outras mais do mundo grego, do mundo gentílico. Somente isto, nada mais do que isso. Tá bom, irmãos? Então, entendamos que igreja é uma instituição local. E alguém pode falar assim, Rodrigo, mas a gente pode reunir de maneira informal em casa e não está errado. Estaria. Sabe por quê? Vamos raciocinar comigo aqui. O Novo Testamento foi escrito em grego, certo? Certo. E os apóstolos, para explicarem o movimento cristão, emprestaram palavras do mundo grego, que era a língua franca da época, certo? Ok. Aí eles usaram a palavra igreja para nomear a reunião deles.
Porque quando Jesus fala, tu és Pedro e sobre essa pedra edificarei minha igreja, Jesus não falou igreja, Jesus não estava falando em grego, Jesus estava falando em aramaico. Jesus provavelmente falou sobre esta Kefa, tu és Kefa, né? E sobre essa rocha eu edificaria a minha Kahal. Kahal significa, pelo menos em hebraico, acho que em aramaico é a mesma palavra, Kahal significa comunidade, assembleia. E a tradução de Kahal para o grego é eclésia. Agora, o que significa eclésia no grego? Então lembre, a palavra eclésia, que nós traduzimos por igreja, não é uma palavra que os cristãos inventaram. Ela existia no mundo pagão, no mundo grego, e eles a usaram para significar o que eles queriam dizer com a sua nova organização, o cristianismo. A palavra eclésia, eu estou até aqui aberto o meu computador, no dicionário, ekkalel, chamado para fora, esse é o sentido etimológico de igreja, ekkalel, chamado para fora, só que a palavra igreja no mundo grego significa uma convocação, uma reunião, uma assembleia, por isso que é chamado para fora, da democracia de Atenas. E essa convocação podia chegar até a ter 6 mil pessoas, mas não era uma convocação qualquer. Quando você lê toda a literatura grega, a palavra igreja envolvia regras. Para ser membro da igreja e poder atender à convocação, você tinha que ter pagamento de taxas, havia uma hierarquia, havia agenda de reuniões, havia uma assembleia soberana que decidia sobre os demais, ela é chamada de Kyria Ecclesia, e todo mundo se submetia à assembleia, havia uma organização da reunião para começar, acabar, quem podia falar, quem não podia falar, ou seja, era um sistema organizado, não era informal. Se os discípulos quisessem dar para o movimento cristão a ideia de uma liturgia informal, como muitos hoje querem apresentar, eles chamariam o movimento com outras palavras no grego. Eles podiam chamar as reuniões cristãs de, deipnon, que é ceia, deipnon, a skolion, podiam chamar de hinomosiai, que são reuniões informais, retaireai, que também são reuniões diferentes, bulê, que seria uma comissão. Havia várias palavras, simpósium, uma comida entre amigos, simpósium. Se fossem encontros informais, os discípulos deveriam priorizar algumas dessas palavras que eu falei com vocês. Nós deveríamos hoje participar do simpósium de Jesus. Se fosse uma reunião informal, talvez hoje nós não chamaríamos Igreja Batista, Igreja Adventista, Igreja Presbiteriana, Igreja Católica. Nós deveríamos chamar de simpósio batista, simpósio católico, simpósio presbiteriano. Ou quem sabe apenas deipnon, embora a palavra deipnon como ceia aparece, que eles partiam pão, mas partiam pão dentro de uma eclesia, não dentro de uma oikos, apenas assim, informalmente. Ou seja, se eles chamaram o movimento de eclesia, igreja, é porque eles queriam significar uma reunião organizada, com hierarquia, com pagamento de taxas, no caso dízimos e as ofertas, e outros elementos mais. Não era algo solto assim, ao bem-prazer customizado. Aliás, já que eu falei que a origem da palavra eclesia é kahal, em hebraico, que significa comunidade, você vai ali na Bíblia, por exemplo, depois você lê com calma aí na sua casa, Levíticos capítulo 4, versículos 13 e 14. Lá fala, se toda a comunidade, aí está a palavra edá, se toda a comunidade de Israel pecar e a kahal, eclesia, se a kahal, a igreja, não souber, quando o pecado for público, a kahal, igreja, trará um novilho e apresentará diante da tenda do encontro. E se você olhar Deus no Antigo Testamento, ele foi muito explícito com relação ao formato do culto. Não era customizado, cada judeu fazia como bem queria, não. Eu não quero sacrificar cordeiro, não. Eu quero sacrificar uma cobra, que eu acho a cobra tão peçonhenta que eu quero matar a cobra. Eu não quero sacrificar 2 rolinhas como prescreve a Torá, não. Eu quero fazer um sacrifício para Deus de um cavalo. Tem um cavalo muito bonito, eu vou sacrificar o cavalo para Deus. Não, não era ao gosto do adorador. Era ao gosto de Deus. Deus que determinava. E quando alguém, como Caim, queria fazer por conta própria, Deus não aceitava a oferta dele. Ou Nadab e Abiú, Deus não aceitava. Ou os filhos de Eli, Deus não aceitava. Ou mesmo lá na época de Saul, Deus não aceitava.
Eu olhando aqui esteticamente, o altar de Caim deveria ser muito mais bonito que o altar de Abel. Porque é muito mais belo ver um altar cheio de cereais, de produtos da terra, de agricultura, do que ver um altar com um cordeiro degolado. É feio. Você imagina eu matar um cordeiro na frente de uma criança? Esteticamente falando, eu prefiro o altar de Caim, perdão. Esteticamente falando, eu prefiro o altar de Caim. Mas eticamente falando, eu prefiro o altar de Deus. Então tem que escolher entre a ética e a estética. Entre a ética e a estética, eu fico com a ética. Eu fico com a vontade de Deus, não com a vontade do adorador. Aí alguém pode falar, Rodrigo, mas essas regras do Antigo Testamento, isso era para o Antigo Testamento, Paulo fala que não estamos presos aos rituais. Você se esquece que o próprio Paulo fala que não estamos presos aos rituais do Antigo Testamento, mas na hora de prescrever a ceia, ele falou como que deveria ser a ceia, não deixou ao bel prazer de cada igreja. E ainda falou, cuidado com aqueles que tomam indignamente o pão da Santa Ceia. Ele repreendeu a igreja de Corinto, que queria fazer a Santa Ceia ao bel prazer deles. E para terminar aqui, eu quero falar com vocês que o último texto que eu queria ler aqui também é o texto de Hebreus, que chama a minha atenção, que muita gente também, com base no fato da igreja do Novo Testamento se reunir em casa, pensa que não havia nenhuma organização disso, que é contra qualquer tipo de CNPJ, não. Ou organização litúrgica formal, não. Olha o que diz Hebreus, que provavelmente era de Paulo. Há uma dúvida na academia se Hebreus foi escrito por Paulo ou não, mas mesmo que não foi escrito por Paulo, é mentalidade paulina. Hebreus capítulo 10, versículo 25, tem essa orientação aqui. Não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. É interessante que a palavra não deixemos de nos congregar, em grego é a palavra epissinagogen, reunir em sinagoga. Curioso, reunir-se em sinagoga. E quando eu vou para Tiago, capítulo 2, versículo 2, Tiago, capítulo 2, versículo 2, olha como é que Tiago se refere à igreja. Porque se entrar na sinagoga de vocês, um homem com anéis de ouro, vestido de roupa luxuosa, e entrar também um pobre, muito mal vestido, e vocês derem um tratamento especial ao que está vestido, etc. Tiago dá toda uma orientação se entrar na sinagoga de vocês. Então, se Tiago ainda chama a igreja de sinagoga, é porque a igreja também tinha uma liturgia como a sinagoga. A sinagoga não fica ao bel prazer do rabino. Hoje eu quero fazer a paraxá aqui do Novo Testamento. Não existe isso. Ele tem que seguir as regras. Eu quero fazer agora o culto sabático no domingo, quero fazer uma segunda-feira que é melhor. Não existe isso. Existe uma liturgia. Pessoal, hoje fala-se muito de inclusão, de diversidade, de aceitação, de tolerância e tudo mais. Mas eu fico notando que às vezes os que são mais defensores da tolerância são os mais intolerantes. Principalmente quando defendem um cristianismo avulso porque não querem se misturar contra esse sistema vendido, contra essa gente vendida, contra esses pastores canalhas. É verdade que a Bíblia fala, Paulo principalmente, que não devemos nos associar com coisas erradas. É verdade isso. Mas a mesma Bíblia fala que o joio e o trigo têm que crescer juntos até o dia da vindima, até o dia da colheita. Ora, se você é um trigo que está se afastando do povo de Deus porque não quer crescer misturado com o joio, das duas uma. Ou a parábola de Jesus está equivocada, ou você tem que repensar o seu cristianismo. Tá bem? E quem está falando isso para vocês é alguém que já foi ferido em nome de Deus muitas vezes. Muitas vezes. Ferido, inclusive, por alguns de vocês, que sem conhecer a minha vida, a minha luta, às vezes colocam um comentário tão desnecessário da minha vida pessoal, levantando suspeitas, criticando de maneira desrespeitosa, panfletária, usando o argumento do espantalho. E mesmo assim, eu não desisto de vocês. Porque ainda que existam muitos haters que me assistem, há muitos irmãos piedosos que me apoiam, oram por mim e mesmo discordando de algumas coisas que eu falo, não duvidam da minha sinceridade diante de Deus. Se eu desistir dos vídeos por causa dos haters, muitos que apreciam o meu conteúdo não vão tê-lo mais.
Se você desiste da igreja por causa daqueles que lhe machucaram, quem vai representar os sofridos na igreja para não deixar que aquilo aconteça novamente? Então, irmãos, eu reconheço que há muitas vezes situações de igreja que me dão vergonha. Confesso. Esses dias eu estava falando com minha esposa, nossa, tem coisas assim que a gente nem gostaria que o pessoal soubesse. Não dá para defender, é indefensável. Mas ao mesmo tempo que eu penso isso, eu também pergunto, se 99,9% da igreja adventista fosse Rodrigo Silva, ela estaria melhor ou pior do que está hoje? Ou estaria a mesma coisa? E não dá para fazer nenhuma crítica sem responder com honestidade a esta última pergunta. Algo a se pensar. Volta para a igreja. Sinta cheiro de ovelha. Tá certo? A internet pode trazer muitas facilidades, eu a uso para pregar, mas nunca para substituir. Use a internet como uma ferramenta a mais, mas não como uma substituição àquele cheiro de ovelha. Eu sei, às vezes o cheiro de ovelha fede. Os animais também fediam dentro da arca, mas não eram só os animais. Noé, que era o homem justo diante de Deus e seus filhos, e suas esposas, também fediam, porque eles estavam meses na arca sem tomar banho. Então não era só o fedor dos animais que incomodava, o fedor também da família de Noé incomodava. Ou seja, no fundo, todo mundo fede dentro da arca. Mas nós suportamos o mau cheiro interno por causa do dilúvio que está lá fora. Algo a se pensar. Que Deus abençoe você. Um grande abraço. Tchau, tchau.